Boa noite. A segurança e o racismo na sociedade portuguesa, a auditoria à Caixa Geral de Depósitos e a situação na Venezuela são os temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Fernando Rosas, começa exatamente por si e por esta questão da segurança. O Bloco de Esquerda tem sido muito atacado, nomeadamente por sindicatos da PSP, que dizem que o Bloco incentivou a violência. Houve algum exagero por parte do Bloco de Esquerda nas primeiras reações aos incidentes no bairro da Jamaica? Todas as reações que eu conheço oficiais do Bloco de Esquerda a estes incidentes são, a meu ver, perfeitamente corretas e equilibradas. Em primeiro lugar, começamos pelo bairro da Jamaica, que é em si próprio uma agressão e uma vergonha. Há anos e anos que aquele bairro, que é um gueto, nem chega a ser um gueto, é uma espécie de bairro da lata na vertical, existe sem que ninguém tome conta daquilo. É uma vergonha para a autarquia, é uma vergonha para o Estado, mas devo dizer que aparentemente este governo começou a realojar as pessoas ao fim de dezenas de anos. Eu, quando era deputado, fui lá várias vezes a esse bairro, e é um bairro em si próprio, é já uma agressão e um fator de instabilidade. Em segundo lugar, ao vídeo e aos factos. E os factos o que demonstram, e que são visíveis naquele vídeo, é que há um excesso de violência policial relativamente a pessoas, inclusive os pais do rapaz que estava a ser preso, que são agredidos, deitados ao chão, pisados pela polícia, etc. E, portanto, há excesso de violência policial. E, portanto, convém não matar o mensageiro. Quer dizer, o que se diz é que há excesso de violência policial documentado por aquele vídeo. E sobre isso há uma posição que vários observadores tiveram sobre esta matéria. A questão que se põe é se isso é ou não é um comportamento padrão da polícia relativamente a certas zonas periféricas de minorias étnicas em Lisboa, relativamente a minorias étnicas negras, e no Porto em relação a minorias étnicas ciganas. Porque em ambos os casos há muitas queixas na Inspeção Geral de Administração Interna. Ora, eu devo dizer que este comportamento não é um comportamento isolado, ao contrário do que umas boas almas aí vieram cheias de bom senso dizer. Este comportamento da PSP não é um comportamento isolado. Há a repetição de vários comportamentos similares, objeto, aliás, de queixas. Não só da parte de associações que trabalham aí nos sítios, mas eu até me permito citar, para não haver confusões nesta matéria, o relatório do passado mês de outubro da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, do Conselho da Europa, que diz o seguinte: são inúmeras as acusações graves de violência racista cometida por agentes da polícia. Contudo, nenhuma autoridade reuniu sistematicamente estas acusações e procedeu a um inquérito eficaz para determinar se são ou não verdadeiras. Isto levou ao medo e falta de confiança na polícia, particularmente entre as pessoas de origem africana. Portanto, Rosas acha que há um comportamento sistemático na polícia? Não há um comportamento sistemático, mas há a repetição deste tipo de comportamentos. Há várias queixas neste sentido. É claro que este comportamento não mancha a polícia no seu todo, a menos que houvesse um procedimento de encobrimento e de impunidade destes comportamentos, que eu espero que não haja, e que entendo que não deve haver. Portanto, não se trata de acusar a polícia no seu todo. Trata-se de investigar comportamentos repetidos de violência excessiva de cariz racial em certas zonas guetizadas dos subúrbios de Lisboa, e também há queixas relativamente ao Porto. Mas o próprio PS veio-se demarcar das posições do Bloco de Esquerda, Carlos César, por exemplo. O que o presidente do PS diz são uma série de enormidades que o Bloco de Esquerda nunca preferiu. O Bloco de Esquerda nunca disse, que nunca lançou o opróbrio deste comportamento sobre a polícia no seu conjunto. O que disse é que isto devia ser investigado. E que se não for investigado, mancha a polícia, mas deve ser investigado. Ora, há um problema que esta Comissão do Conselho da Europa levanta, que é um problema que se devia atentar, porque as organizações que são legalmente responsáveis por investigar, isto são três,
é a Comissão para a Igualdade e Discriminação contra a Discriminação Racial, é a Inspeção-Geral da Administração Interna, o IGAI, e é o Alto Comissariado para as Migrações. Têm poder de recolher queixas e proceder criminalmente. Mas estas organizações têm um problema, é que não são organizações independentes, são organizações dependentes do poder político, são organizações dependentes do Estado, dependentes do Executivo. Naturalmente o Estado é que tem que os pagar, mas não estão asseguradas atividades independentes. E eu acho que esta questão só atinge a polícia se não se fizer um inquérito rigoroso a estes factos, se não se recolherem os dados e não se fizer uma investigação independente. E este é o ponto que o Bloco de Esquerda, enquanto partido político, defendeu, e defendeu hoje muito bem, através da voz da Catarina Martins, no Parlamento. Paulo Rangel, houve excesso da PSP e é necessário ou não uma investigação, ou o vídeo que foi divulgado é revelador já desse excesso? Não, em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos retirar nenhuma conclusão automática sobre o excesso ou não excesso, deve haver uma investigação. Agora, eu devo dizer o seguinte, a forma como o Bloco de Esquerda oficial e oficiosamente lança esta ideia é uma forma de insinuação, porque agora há aqui um recuo. Hoje Catarina Martins já viu que as coisas estavam a correr mal, porque as pessoas em casa... Não há recuo nenhum. Não, mas deixe-me só explicar porque é que eu acho que há um recuo. Senão não chega a haver recuo mesmo nenhum. Eu nem sequer posso explicar se ele existiu ou não. Para você avançar. Mas ora vamos cá ver. Portanto, o que é que há aqui um recuo, enfim, que aliás a Catarina Martins também já ensaiou no Parlamento, mas a ideia é criar, porque isso convém ao Bloco e à sua forma de olhar para as coisas e para as pessoas, porque as olha sempre em grupos, não as olha enquanto pessoas, cada uma por si, com a sua dignidade própria individual. Isso é a teoria que você leu no jornal no Público, hoje no artigo não, do... eu não li teoria nenhuma. Há-me fazer a justiça de que eu sou um personalista. Não preciso ler o Público para ter teoria nenhuma. Mas também agora, eu que lhe vou dizer... Não faz mal inspirar-se nos autores do... Não faço nada, e inspiro-me às vezes. Aqui não preciso, porque aqui há uma lógica tribal. Eu não olho para as pessoas segundo a sua cor da pele, nem as identifico nem pela cor da pele, nem pela orientação sexual, nem por isto, por aquilo. Identifico-as como pessoas, e não como grupos. E tenho uma plena confiança na política, na polícia, de que a polícia... Aliás, que a polícia não tem uma atitude relativamente a grupos. E, portanto, este grupo é criminoso por natureza e já está. Portanto, não está de acordo com o Fernando Rosas quando ele diz que há um comportamento repetido da polícia em relação à minoria. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que, como em qualquer país do mundo, e estou a falar dos países mais civilizados, haverá com certeza nas polícias, como há entre os cidadãos, não é? Pessoas que não atuam corretamente, ou que até uma ou outra terá preconceitos, uma outra até não terá preconceito nenhum, mas abusa porque não tem autocontrole suficiente. Isso pode acontecer e deve ser investigado e deve ser exemplarmente punido se for caso disso. Agora, daí construir uma teoria de que há uma opressão das minorias étnicas em Portugal. E não há? Eu acho que não há. Sinceramente, quando se vê bairros como este... Não, calma. Outra coisa totalmente diferente, e aí o que está em causa já não é uma questão étnica. Deixe-me só... É que eu, quanto a este bairro, eu estou totalmente de acordo que a situação deste bairro é, do ponto de vista da dignidade humana, inaceitável. Atenção, que muitas vezes nestes bairros em que... Eu recordo-me, por exemplo, de uma coisa que foi muito contestada e que foi um serviço enorme às populações, que fez o atual presidente do meu partido, quando era autarca no Porto, que foi acabar com o bairro São João de Deus. Porque por mais que a polícia lá fosse, não conseguia repor ordem. O que acontece é que muitos dos habitantes destes bairros são reféns de criminosos que lá vivem também. Mas você acha que as pessoas gostam de viver naquelas condições? Mas eu não acho... outro remédio. Mas eu são metidas para ali. Mas eu estou a dizer que elas gostam, não estou. Estou a dizer exatamente o contrário. Estou a dizer que elas até em muitos casos não só já estão numa situação social extremamente penosa e até indigna, não tenho qualquer dúvida sobre isso, como para além disso, porque existem alguns gangues criminosos que, no fundo, têm uma posição de força dentro dos bairros, acabam por estar sequestradas, no sentido que elas próprias não têm liberdades. E muitas vezes a presença da polícia, e até uma presença, enfim, forte e visível, é a forma de dar a essas pessoas um mínimo, um módico de liberdade. O que eu quero aqui dizer é o seguinte. Mas já agora, Paulo Rangel, se houve algum abuso, que seja investigado e que seja castigado. Agora, que daqui se retire uma espécie de teoria de que neste momento em Portugal nós temos uma luta entre etnias
um pouco na lógica de alguns países onde a raça é um fator de conflitualidade política e social. Eu isso não acho aceitável. Mas, isto Paulo não Rangel, significa que não tenha que haver políticas de inclusão. Mas, Paulo Rangel, Até é a primeira, seguinte, que eu me lembro, é a primeira vez que foi marcada uma manifestação tendo em conta exatamente a sua opinião. Justamente porque há forças, delas ao Bloco, que estão a tentar explorar a manifestação da Avenida da Liberdade foi convocada por as pessoas da criar e foram corridos a tiro de shotgun, que é também uma coisa engraçada de verificar. A criar esta consciência. Mas não acha que essa consciência é negativa? Haver uma consciência... O que eu acho é que a questão, aqui o fator social é muito mais importante do que o fator étnico ou racial. Portanto, esse é que é decisivo. Coincidem, neste caso coincidem. Não estou a dizer o contrário. Mas muitas... Mas é uma coincidência? Há outras... é uma coincidência, porque infelizmente há outros bairros. Eu até conheço, por exemplo, no caso do Porto, a prevalência de pessoas de etnia africana é bem menor do que é em Lisboa e não deixa de haver problemas deste tipo em alguns bairros. E, portanto, não deixa de haver. E aliás, aqui foi dito, por exemplo, essa questão também da etnia cigana, etc. Portanto, que se põe muitas vezes problemas. O que eu estou a dizer é, do meu ponto de vista, não é esse o fator, nem nós o devemos sublinhar. Isto não tem nada a ver com um fortalecimento de políticas de inclusão de todas as minorias, de todo o tipo que estão em Portugal. Isso acho muito positivo. Eu só não gosto é deste aproveitamento. Ele é muito útil do ponto de vista ideológico. Não há as pessoas protestarem na defesa dos seus direitos. Mas as pessoas há aqui uma componente étnica ou não? O Paulo Rangel diz que há uma coincidência entre Eu não disse que era uma coincidência, mas disse que a componente étnica para mim não é o fator do protesto. Eu acho, em primeiro lugar, que o importante neste momento é estancar estes atos de vandalismo e de violência. Claro. E, para isso, devemos evitar comportamentos incendiários. Mas e um desses comportamentos incendiários é o de apresentar um retrato da realidade portuguesa como se nós não tivéssemos aquilo que temos, que é uma tradição de convivência multicultural, de boa integração das minorias étnicas e das comunidades imigrantes na sociedade portuguesa. Portanto, está a criticar o Bloco de Esquerda? Não estou a criticar o Bloco de Esquerda. Estou a dizer que o que devemos é valorizar isto na sociedade portuguesa, para que não se permitam aproveitamentos políticos, sejam os quais forem, e em particular os aproveitamentos populistas da extrema-direita, que vivem de alimentar estas ideias falsas sobre a realidade portuguesa. Mas então, na sua opinião, não há um problema de racismo em Portugal? Eu acho que em Portugal existem certamente situações pontuais de racismo ou de discriminação racial na sociedade portuguesa, não podemos recusar isso, mas essas situações pontuais não traduzem o retrato global na sociedade portuguesa. Porque há quem diga exatamente o contrário. Mas a meu ver, está longe de ser o país de brancos costumes e que há, de facto, um preconceito eu racial. Eu também não disse que era um país de brancos costumes. Digo é que, quando nós somos analisados internacionalmente, Portugal é, neste momento, o segundo país do mundo desenvolvido nos rankings internacionais de integração de imigrantes. Segundo, nos rankings de integração. Isto não acontece por acaso. Acontece porque se faz um esforço nesse sentido e há políticas de integração. Mas há muitos bairros como este. Com certeza. Há, portanto, problemas sociais. Uma pessoa que nasce num bairro destes não está condenada à partida a viver na periferia da sociedade. Nós temos problemas sociais de várias ordens, que aliás acompanham muito mais a rota da pobreza do que a rota da diversidade exatamente. De comunidades vulneráveis, que estão associadas a problemas de habitação, a problemas de educação e, portanto, também a problemas de emprego e de exclusão. Esses problemas existem na sociedade portuguesa, mas eles não são fruto de uma atitude generalizada de racismo dos portugueses. E eu penso que isso é uma imagem errada da realidade portuguesa que devemos contrariar. E, pelo contrário, o que devemos sublinhar é o esforço que está a ser feito também aqui neste bairro. Realmente, em dezembro deste ano, como dizia o Fernando Rosas, em dezembro do ano passado, foram realojadas 64 famílias, 187 pessoas. É um plano de 15 milhões de euros que, em parceria entre o Governo e a Câmara
Municipal do Seixal está em curso para esse. Mas, mas se assim é, como é que justifica a declaração do Primeiro-Ministro ainda hoje na Assembleia da República, quando, de certa forma, implicitamente acusa a Assunção Cristas de racismo, porque diz que porque o Primeiro-Ministro usou a cor da sua pele? Isso é uma questão completamente diferente daquilo que estamos a falar até agora. O que aconteceu hoje na Assembleia da República foi que a líder do CDS, a doutora Assunção Cristas, fez uma pergunta provocatória ao Primeiro-Ministro. E ele disse que só faz esta pergunta porque... De pura provocação, porque o que lhe perguntou verdadeiramente foi se o Primeiro-Ministro condenava ou não a violência e o vandalismo. E pôr em dúvida se o Dr. António Costa, que nós conhecemos, os seus valores, a sua dedicação à causa pública, eu que fui Ministro da Justiça, fui Ministro da Administração Interna, pôr em dúvida se ele está a favor ou contra a violência e o vandalismo, vai-me desculpar, mas isto é uma provocação. É uma pergunta parva feita no Parlamento. Resta saber de que vandalismo e de violência é que se está a falar. Não percebi a sua pergunta. De que violência e de vandalismo é que se está a falar? Bom, a doutora Assunção Cristas estava, imagino eu, a referir-se à violência, ao vandalismo dos últimos dias, com coquetéis Molotov, com carros incendiados, tudo isso. Era isso que estava a perguntar. Ela estava a pôr em dúvida se o Primeiro-Ministro condenava ou não condenava esse vandalismo e essa violência. Eu estou a dizer que essa pergunta é, obviamente, provocatória. E foi isto que aconteceu. Eu gostava de ir aqui. Agora eu acho, para terminar, eu acho que o importante é nós convocarmos o sentido de responsabilidade de todos, e o aproveitamento político nesta matéria é mau conselheiro. Eu gostava de... Fernando Rosas, este aproveitamento político é uma forma indireta de falar do Bloco de Esquerda. Quem é que tem comportamentos incendiários? Quem denuncia o abuso policial é que é responsável pelos desacatos que há. Mata-se o mensageiro. A polícia comete atos de abuso policial num determinado sítio. Uma força política ou uma força associativa, um grupo de cidadãos denuncia o abuso policial da polícia. E eles é que são responsáveis? Não. Eles é que são responsáveis, mata-se o mensageiro, eles é que são responsáveis pelos desacatos que existem. O comportamento incendiário onde é que está? No exercício de direito do direito de denunciar o abuso. Então o que é o comportamento incendiário? É exatamente isso que se está a dizer. Não é exatamente isso. Não é. Mas eu queria falar. Não, mas deixe-me agora acabar, que eu também não interrompi. Segundo, há ou não há comportamentos racistas na polícia? Está aqui o relatório também do Conselho da Europa. Há queixas múltiplas nesse sentido. Devo dizer mais. Basta uma pessoa andar pelas redes sociais para ver inúmeros agentes da polícia identificados como tal, que intervêm em debates de cariz nitidamente racista. Aliás, isso mereceu uma nota da direção da Polícia de Segurança Pública a dizer que os agentes que fizessem isso deviam ser responsabilizados. Mas esse problema existe. Não é um problema que manche as funções da polícia no seu conjunto, mas é um problema que merece ser 1, denunciado, 2, averiguado, 3, a punição de quem são os responsáveis por isso. Não há racismo em Portugal no acesso à habitação? Não há racismo em Portugal no acesso ao emprego? É claro que há. Isso não é uma característica fundamental da nossa... Mas esse problema existe e tem sido, aliás, apontado por inúmeros estudos de gente que das mais diversas sensibilidades políticas e ideológicas. O Primeiro-Ministro disse hoje uma coisa que me preocupou no Parlamento, é que ele diz, eu estou sempre do lado da polícia. Eu esperaria que o Primeiro-Ministro dissesse, eu estou sempre do lado da defesa dos direitos, liberdades e garantias. Que é isso que o Primeiro-Ministro deve dizer, porque a polícia às vezes viola-os. Normalmente pode não o fazer, mas às vezes viola. E quando os viola, o Primeiro-Ministro não tem que estar do lado deles, tem que estar do lado da justiça e da defesa dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Vamos cá ver. Eu queria dizer que esta intervenção, não é preciso mais nada. Fernando Rosas mostra bem que há aqui uma tentativa, digamos, muito, eu diria, deslizante, de procurar dizer que está apenas a denunciar os comportamentos patológicos para daí fazer uma generalização contra a polícia. Não estou a fazer nada. Você é que está a fazer demagogia. Não estou. A demagogia, estou a dizer. Eu disse absolutamente que a polícia só poderá ser responsabilizada por isto se não investigar e se não punir os responsáveis. Não me venha pôr na boca o que eu não disse. Por amor de Deus. Isso é um truque já muito antigo, mas não vale a pena usar comigo esse truque. Eu vou
vou voltar a dizer o que disse. Não, eu vou voltar a dizer o que disse, porque eu não pus na boca. Eu disse que é pior que isso. É que diz uma coisa, mas sugere outra. Não estou a sugerir nada. É uma técnica conhecida, essa sim. Estou a dizer exatamente o que penso. Não estou a sugerir nada. Outra. Estou a dizer que há comportamentos racistas na polícia e que devem ser investigados. E foi o que eu digo. E, portanto, há uma coisa que eu lhe digo o seguinte. Portanto, para mim, a polícia portuguesa não é racista. E a polícia portuguesa, como eu lhe digo, nestes bairros, mesmo nestes em que há prevalência minoria étnica, muitas vezes a sua presença, que alguns veem quase como opressora, é libertadora da maioria das pessoas que são sequestradas por alguns criminosos que ali vivem. E isso é uma coisa que está mais que documentada por quem conhece essas realidades. Agora, as pessoas que eu conheço, sequestradas pela miséria. Também estão. Tem toda a razão. Eu não lhe tiro razão nenhuma. Sequestradas pela falta de oportunidade. Fernando Rosas, eu quanto a esse substrato, até sou o primeiro a concordar consigo. Aliás, já lhe disse, para mim, e vi que o Pedro Silva Pereira também comunga desta opinião, portanto, que é de que a questão económico-social é talvez a determinante mais importante nestes contextos, e não tanto a racial. Agora, deixe-me só dizer uma coisa. Eu queria ir aqui ao seguinte. É que o Pedro Silva Pereira disse, e muito bem, que havia algumas declarações incendiárias. E a declaração que hoje faz o Primeiro-Ministro, que do meu ponto de vista é uma declaração infeliz, eu não vou fazer dela o alfa e o ômega de nada, mas é uma declaração infeliz pela qual ele se devia retratar. Quer dizer, como é que alguém se demarca das declarações do Bloco de Esquerda e depois, perante uma pergunta que pode ser mais veemente ou menos veemente... Não é veemente, desculpe, é provocatório. Não é nada provocatório, mas quer dizer, perguntar... Não é veemente. Veemência é outra coisa. Não, desculpe, não procure virar o bico ao prego. Não é exatamente isso. Não, agora vai ouvir. Não, mas não é isso, mas nada justifica. Peço desculpa. Então também ainda que fosse provocatória, nada justifica que o Primeiro-Ministro diga que a pergunta foi feita, isso foi feita por causa da sua cor da pele. Isso é uma coisa inaceitável, que não tem pés nem cabeça e que, para lhe dizer a verdade... Inaceitável é a pergunta, não, desculpe, não é. Aliás, se ouvir qualquer comentador, não há nenhum que tenha achado a pergunta impertinente. Pode-se gostar mais ou menos, pode haver boas ou más relações entre Cristas e Costa, é como entenderem. Agora, nada justifica isso e há uma coisa que eu vou dizer. E ele, ao dizer isto, está justamente a corroborar o tipo de declarações incendiárias que faz o Bloco de Esquerda. Mas quais declarações incendiárias faz o Bloco de Esquerda? Qual é a declaração incendiária? Cite-me aqui a declaração incendiária que tenha feito o Bloco de Esquerda. Não se exaspera. Desculpe, não quer dizer, é porque você, não é por fazer uma afirmação mentirosa, muitas vezes, que ela se torna verdadeira. Pronto, mas se ela é mentirosa... Não, isso é pura demagogia. O Bloco de Esquerda não fez uma única declaração. Mas qual foi a declaração incendiária? Qual foi a declaração incendiária? Eu posso... Por exemplo, do assessor parlamentar, quando se referiu à polícia? Não, quer dizer, desculpe, os termos em que está referido este assessor, que aliás, devo dizer o seguinte... Este assessor não fala em nome do Bloco de Esquerda. Bom, que eu saiba. Pronto. Que eu saiba, o assessor não fala em nome do Bloco de Esquerda. Agora já não fala. As declarações do Bloco de Esquerda são as declarações dos seus dirigentes. E essas são muito claras e não são de todo incendiárias. Agora deixe-me só dizer o seguinte, que por acaso até devo dizer, foi hoje objeto de um ato que esse também deve ser condenado. Claro. Portanto, atenção. É para se vir da questão do racismo. Não, atenção, pronto. Mas eu nem é só por uma questão de racismo. Mesmo que não fosse racismo, era uma coisa condenável. O PNR atrás dele... Por dois PNR. Das coisas, uma coisa absolutamente lamentável, ainda que portanto, o senhor teve uma má atitude, mas nada justifica, pelo contrário, a outra atitude que teve aqui. Só queria dizer, você não respondeu mal. O Primeiro-Ministro Costa não pode estar a condenar o Bloco de Esquerda pelas suas declarações incendiárias. E depois, ele próprio, vir usar como argumento político a cor da pele. Que é uma coisa que, sinceramente, que fica mal. E eu estou absolutamente convencido que foi uma infelicidade. Mas acho que ele que devia reparar este erro. Porque é uma coisa que é injusta para com os deputados portugueses, é injusta porque tenho uma certeza que não está no horizonte nem na cabeça de nenhum dos deputados que estão sentados na Assembleia da República nada disso. E ele sabe disso muito bem. Sobre isso já disse o que pensava. Agora vamos aqui à questão essencial. A primeira coisa que quero dizer é que eu acho um excesso estar-se a acusar qualquer dirigente do Bloco de Esquerda que se pronunciou sobre esta matéria de um incitamento à violência. Isso não corresponde à realidade. Mas foi o que era o sindicato. O Silva Pereira falou incendiário. Foi o Silva Pereira que usou a palavra incendiária. Eu estava a referir às declarações do Bloco de Esquerda como sendo um incitamento à violência. E não sabe. Em segundo lugar, aquelas imagens que nós vimos na televisão
O vídeo o vídeo, do meu ponto de vista, não permitem um juízo definitivo sobre a questão do excesso. O Primeiro-Ministro considerou que havia agressão excessiva naquelas imagens. O que ele considerou é que devia haver uma investigação para apurar as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Porque nós só podemos saber se o uso da força é desproporcionado se soubermos a situação que deu origem ao uso da força. Permita-me só um apontamento. O diretor do Público fez há 2 dias um editorial, aliás, eu muitas vezes não concordo com ele, mas devo dizer que concordei, a dizer que mesmo no caso de ter havido comportamento agressivo da parte das pessoas, a polícia deve estar acima desse comportamento e o comportamento da polícia não se pode misturar com o comportamento dos delinquentes. Isso é verdade. Que era o que aquele vídeo demonstrava. Estamos de acordo com esse princípio. Agora, saber como é que avaliamos aquela situação em concreto, isso é preciso perceber o contexto em que essa intervenção aconteceu e isso requer uma investigação. Sem dúvida que requer uma investigação. Mas se o Bloco de Esquerda se tivesse limitado a pedir a investigação, como o Fernando Rosas aqui disse, não teria havido divergência nenhuma. O problema é que a Joana Mortágua partiu daquelas imagens para fazer uma avaliação sobre um uso desproporcionado da força. Isto é, tirou as suas conclusões sem ter... Joana Mortágua limitou-se a dizer que havia excesso de força naquelas imagens. Proporcionado. Foi o que disse. Agora mata-se o mensageiro. Quer dizer, a pessoa que denuncia é que é responsável pelos... O que eu estou a dizer é que o Governo faz bem em determinar uma investigação para apurar as circunstâncias daquilo que ali aconteceu e só depois disso é que nós podemos saber se o uso da força é desproporcionado, como parece, e eu concedo isso, se o uso da força é desproporcionado. Mas eu também não estou a perceber o que é que houve de tão incendiário nas declarações do Bloco de Esquerda. Quais são as declarações incendiárias? São as de da Joana Mortágua? É um ambiente que se cria. Este é que é o problema. Eu não disse. Não. É um ambiente. É um ambiente. O ambiente existe, mas não é por causa do Bloco de Esquerda. No início. O ambiente existe porque o problema existe. O que eu disse no início não existe nesses questão é que nós devíamos evitar comportamentos que fossem incendiários, de modo a podermos estancar esta mini onda. Quando fala disso, está a falar de quem? E isso estou a falar de um retrato da sociedade portuguesa. Mas está bem, mas é o Bloco de Esquerda que fez esse retrato. Não é apenas o Bloco de Esquerda. Olha, que é o PCP se distanciou do Bloco de Esquerda, não foi por acaso. A fazer uma descrição da sociedade portuguesa na qual eu não me reconheço. É como eu. Em que há um conflito racial. Mas há conflito racial. Mas não devia. Não é o Bloco de Esquerda que inventou. Pode haver discriminações raciais. Mas não há uma tensão racial. Agora gostava de ouvir a sua opinião sobre uma coisa. E uma coisa que não há uma tensão racial. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre um ponto que foi referido por Francisco Assis esta semana num artigo no Público, em que expressa a sua solidariedade pessoal e política com Joana Mortágua exatamente pelos ataques violentos que ela foi alvo depois das declarações que fez. Não é outra coisa, é a mesma coisa. E muito bem, o Assis fez o mesmo que eu fiz aqui. Não fez. Não, exatamente. A Joana Mortágua não teve comportamento incendiário. Não, mas exatamente. O que o Francisco Assis fez foi dizer que a Joana Mortágua não tinha feito um incitamento à violência. E eu confirmei isso aqui há pouco. Disse que nenhum dirigente do Bloco de Esquerda, isso vale para... Então, mas são incendiárias porquê? Então não se percebe porque é que são incendiárias. Não é fácil. Porque não fez incitamento à violência, é o que nós estamos a dizer. É o que eu estou a dizer. Não há um incitamento à violência. Eu não o vejo nas declarações do Bloco de Esquerda. É verdade que há ali um assessor do Bloco de Esquerda que tem uma linguagem o assessor fala por ele mas se ele é assessor do Bloco de Esquerda, talvez não é dirigente do Bloco de Esquerda, nem fala em nome do Bloco de Esquerda. Ou alguma demarcação que se percebesse, porque isso é um problema. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Diga. Que é isto. Assim como uma coisa é eu criticar uma sugestão que, do meu ponto de vista, visa justamente tornar latente algo que não existe, porque isso é conveniente para a luta política do Bloco de Esquerda, isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é depois as reações que houve, totalmente inaceitáveis, relativamente à Joana Mortágua, como eu já disse também, relativamente ao assessor do Bloco de Esquerda. O facto de eles atuarem mal, do meu ponto de vista, não legitima em caso nenhum o tipo de reação que algumas pessoas tiveram. E aí eu estou de acordo com o Assis.
Mas eu não estou de acordo no tom um pouco laudatório da intervenção da Joana Mortágua. Estou de acordo na parte em que ele diz que ela foi depois injustiçada, porque o seu comportamento não justifica depois reações que essa... Mas é justamente este tipo de ping-pong que aqui se quer criar. Porque isto é conveniente a uma certa visão da sociedade de que em Portugal nós estamos perante uma espécie de conflito, de tensão, de luta racial. Ora, isso não corresponde à realidade. Eu gostava de dizer uma coisa. A teoria que o Rangel acaba de defender é esta. Quem, um sociólogo, um político, pessoas ligadas à ação social, quem disser que existe um problema de racismo na sociedade portuguesa e que existe um problema de tensão racial latente na sociedade portuguesa, deve ser incriminado, entre aspas, como agitador de comportamentos incendiários. Portanto, o melhor é negar a realidade. Eu não disse nada disso. Porque quem defende que esta realidade existe, mas eu não defendo. Quem pede a atenção para ela e quem, inclusivamente, no caso do abuso policial, suponhamos que pontual ou repetido, quem pede justiça para essas coisas é considerado incendiário, que é o que acontece aconteceu com os ataques que houve à Joana Mortágua. O ponto é que o Paulo Rangel não acha que existe essa tensão racial. Não acho que exista um problema de luta racial. O Paulo Rangel está no direito de, como observador da sociedade portuguesa, uma visão diferente. Entender que isso não existe. Assim como eu estou no direito, eu e pessoas que não têm nada a ver politicamente comigo, são sociólogos, geógrafos, etc. Ainda hoje ouvi um geógrafo que não conhecia, um geógrafo com experiência no campo, na televisão, explicar que há um problema racial em Portugal, no acesso ao emprego, nas condições de trabalho, no acesso à habitação, que esse problema existe. E, portanto, não se pode dizer que as pessoas que chamam a atenção para esse problema são agora agitadores. E não há também... É a maneira como se chama. Paulo Rangel, e não há também o perigo para a direita, ou para os partidos de direita, PSD, CDS, negando a existência de racismo em Portugal e elogiando sempre as forças da ordem, deixarem o combate ao racismo entregue à esquerda. Ou à extrema-direita. Quer dizer, o combate ao racismo não. Eu não sei, portanto, eu como não classifiquei isso nunca... a questão da raça não a classifico como esquerda-direita, está a perceber? Para mim não é. Portanto, para mim... É uma questão de dignidade humana. Portanto, para mim, não há uma diferença. É uma questão de economia e sociedade e é uma questão étnica também. As duas coisas... Portanto, eu não ponho essa questão. Em termos de esquerda e direita. Não ponho, pelo contrário. Para mim, se alguém no PSD se manifestasse a favor de qualquer discriminação racial, eu serei o primeiro a condenar e até condenarei mais veementemente que condeno uma pessoa vinda de outra facção qualquer. Porque a nossa ideologia... Veio de lá agora do seu partido que até formou um partido. Pois, claro, ainda bem que ele saiu. Pronto, ouça, porque é realmente lamentável, pronto. Mas nem sei se é na questão racial, mas noutras... Foi promovido primeiro. Bom, mas pronto, não foi por mim, com certeza. O que eu estou a dizer, estou a falar por mim. E estou a dizer aqui, e para mim, a questão da raça não é uma questão de esquerda ou de direita. Isso tem a paciência, mas não é. Aliás, até se olhar para, por exemplo, a história dos Estados Unidos, onde sim, aí há um problema de luta racial, onde aí já a questão é bastante diversa, até curiosamente, o partido da esquerda, que era o democrata, é que era o esclavagista. Sim. E os republicanos, que são mais conservadores, é que eram os não esclavagistas. Eu não disse que a raça era uma questão de esquerda ou de direita. O que eu digo é que... mas estou eu a dizer. O que eu digo é isto. Mas há discriminações raciais em Portugal, claro que há em todo o mundo. Por questões históricas e sociológicas concretas, as minorias mais atingidas e discriminadas no nosso país tendem a ser etnicamente diferenciadas, porque vêm de países pobres, são refugiados, etc, etc, e como não têm a preparação, nem os conhecimentos, nem nada, tendem a arranjar situações sociais de minoridade e são... Agora, não me venham dizer que no aluguer de uma casa, na concessão de um emprego, em N situações na sociedade portuguesa, não há problemas de comportamento racial. Estão amplamente documentados. Agora, daqui se pode dizer-se que há racismo... Há pessoas que defendem que existe um racismo na sociedade portuguesa, um racismo latente, disfarçado, etc. Enfim, não vou sequer pronunciar-me sobre isso. O que eu vou dizer é que há comportamentos de abuso policial racialmente determinados. E é o Conselho da Europa que o diz, não sou só eu. E isso deve ser investigado e punido. Que isso
não caracteriza a atuação do conjunto da polícia, não caracteriza. E nem caracteriza o conjunto da sociedade portuguesa. Sim, acho eu. Espero bem que não. Espero bem que não. Mas, ao princípio, a manifestação na Avenida da Liberdade não há um precedente nessa matéria, porque, de facto, é feita uma manifestação em que a origem étnica é determinante, quer dizer, no fundo, são pessoas que se sentem atingidas e que se sentiram alvo de violência. Sim, mas é uma situação que ocorre no contexto deste e eu acho que é a primeira vez que se vê uma coisa dessas. Sobretudo com balas de borracha para cima das pessoas, pá, por amor de Deus. Isso se... Eu acho que... Eu não atribuiria uma importância extraordinária a essa situação. Acho que isso é no contexto deste ambiente, destes últimos dias, e eu tenho esperança, já a noite de ontem já foi uma noite tranquila, hoje houve uma manifestação que ocorreu de forma pacífica e ordeira, e portanto acho que estamos a regressar à normalidade. E a normalidade no relacionamento multicultural e interétnico na sociedade portuguesa é, de facto, aquilo a que estamos habituados. Isto é uma situação... Na realidade, há um grande ausente desta discussão toda, não sei se reparou, que é o Ministro da Administração Interna. Ninguém contesta. E esse é que ninguém o vê, disse assim uma coisita e desapareceu. A pessoa que devia estar à frente disto, até sob o ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, está desaparecida. Do Ministro que mandou fazer o inquérito na intervenção da... Sim, mandou fazer lá, escondido no seu gabinete, com alguma vergonha e tal. Escondido. Bom, outro tema que esteve em cima da mesa esta semana, Paulo Rangel, foi a questão da Caixa Geral de Depósitos e a auditoria que foi feita à Caixa Geral de Depósitos. Foi tornada pública esta semana e soube-se que a Caixa tinha tido um prejuízo com grandes devedores de 1.200 milhões de euros. Como é que é possível ter-se chegado a isto? Há uma conivência entre todos os governos, a análise entre 2000 e 2015. Portanto, há uma conivência de todos os governos, desde pelo menos 2000. Sim, com certeza que haverá responsabilidades mais de uns de outros, vale a pena ver isso. Há uma coisa que eu acho que deve tudo ser averiguado e há uma coisa que é evidente. Houve uma comissão parlamentar de inquérito para este efeito. Era fundamental conhecer a lista de devedores. Houve ordem judicial do Tribunal da Relação para que ela fosse conhecida. E o Partido Socialista, com a cumplicidade do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, não quis que se tivesse conhecimento disto. Tentaram esconder. Portanto, foi pelas portas travessas de um canal de televisão e de uma comentadora do canal de televisão que tivemos acesso a esta peça. Sabe que a auditoria foi pedida pelo Bloco de Esquerda e aceita pelo Governo. Se há auditoria é porque... Mas para ficar secreta. Uma decisão para do ficar, Governo. O que eu vou dizer para ficar secreta não, porque ela é pública. Peço desculpa, ela não é nada pública porque ela só foi conhecida por vias travessas. E não é nada pública. E pelos vistos já existe há algum tempo. O que eu queria dizer é o seguinte. Esta é uma questão em que os contribuintes portugueses foram chamados a pagar e a pagar de forma muito, muito forte. Neste e noutros bancos também. Neste e noutros bancos, mas nestes em particular, que é um banco público. Neste em particular. E por isso, têm direito a saber. E esta foi sempre a posição do PSD. Foi a posição de defesa dos contribuintes e dos cidadãos. E a posição do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Inquérito e deste Governo em particular foi a posição da opacidade. Sim, senhor, vamos tratar disso, mas às escondidas para que ninguém saiba. E, portanto, esta foi... É verdade. Desculpe lá. É verdade. Isso é uma infabulação não é verdade. Desculpe lá. Aliás, pediu-se várias vezes. Não tem sentido nenhum. Há dezenas... Mas não foi só o Governo, foi o Ministro das Finanças, de facto, mas foi também o Governador do Banco de Portugal, a Administração da Caixa Geral de Depósitos, a CMVM... Eles lá saberão porquê. O que eu digo é o seguinte. Não é normal que, estando em causa este problema, sabendo nós coisas absolutamente extraordinárias, como o assalto que Santos Ferreira e Armando Vara, apoiados pelo Primeiro-Ministro Sócrates, fizeram da Caixa Geral ao BCP, e, portanto, e com todos os danos que nós sabemos que isso causou e que são agora transparentes, até quase ostensivos, nestes relatórios, sabendo nós todo este tipo de coisas que lesaram o país e lesaram os cidadãos, o mínimo, já que não se pode recuperar o dinheiro, o que se pode recuperar é muito pouco, ao menos que tenhamos direito à verdade. E houve aqui uma obstrução, não só ao trabalho parlamentar, mas ao trabalho da Justiça. E, portanto, isto tem de ser dito. Pedro Silva Pereira, de facto o Governo discordou sempre da publicação destes dados e
o PS com o Bloco de Esquerda e o PCP terminaram com a comissão de inquérito e, portanto, o Supremo Tribunal, quando decidiu se devia enviar ou não a auditoria ao Parlamento, deu como justificação que, não havendo comissão de inquérito, não tinha que enviar ao Parlamento. Embora, como disse o Paulo Rangel, o Tribunal da Relação tivesse tido um parecer favorável ao Parlamento. Não é verdade. O Tribunal da Relação teve. Não é verdade. De qualquer forma, isto é um argumento. Não, politicamente, não é saudável saber-se, de facto, como é que foi gasto o dinheiro dos portugueses, porque estamos a falar do dinheiro dos contribuintes. Neste e noutros bancos, diga-se de passagem. Com certeza que sim. Vamos lá ver. Porque a posição do Bloco e do PC é alargar isto a todos os bancos intervencionados. A do PS. Pôr, então, os pontos nos is. Estamos então a discutir a situação da Caixa na sequência de uma auditoria. Quem mandou fazer essa auditoria? Este governo do Partido Socialista. Parece um bocadinho estranho. Mas fechou-a num cofre. Oh, doutor Paulo, eu ouvi-o com atenção. Ouvi-o com atenção. Tudo. Agora mandou fazer a auditoria, mas alguma vez a publicou? Então, quando terminar... Quando é que publicou a auditoria? Já terminou? Que publique. Portanto, o governo do Onde está a auditoria? O doutor Paulo já vai permitir? Não, eu vou permitir. Foi o governo do Partido Socialista que determinou a realização desta auditoria. A auditoria que o governo da direita não mandou fazer à Caixa Geral de Depósitos, quando, em 2012, teve que fazer uma recapitalização de 1.650 milhões de euros. Nessa altura, por desleixo do governo da direita, esta auditoria não foi feita. Quem a fez agora, na sequência da recapitalização que aconteceu em 2017, foi o governo do Partido Socialista. E, portanto, essa ideia de que o governo do Partido Socialista não quer o assunto esclarecido e as responsabilidades apuradas é apenas uma falsidade, uma pura falsidade. No que diz respeito à questão da lista dos devedores, há evidentemente uma dúvida sobre a questão do sigilo fiscal e, portanto, se essa lista pode ou não pode ser divulgada. Houve um litígio judicial sobre essa matéria e o Tribunal da Relação decidiu no sentido de que não devia ser conhecida a lista. Tinha informação contrária. E havia depois um recurso pendente para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas a Comissão de Inquérito terminou nessa altura. Claro, muito convenientemente. Muito convenientemente para a sobrevivência da Caixa Geral de Depósitos. Porque eu sei que a direita tem um empenho grande em provocar o grande objetivo. A privatização da Caixa Geral de Depósitos. É o grande objetivo. E em sujeitá-la. Esteve no programa do PSD. Não venha com coisas. Quem destruiu a Caixa é que está agora preocupado com a Caixa. Vamos lá. A destruição veio de vários lados. A destruição vem do governo Sócrates. O governo do Partido Socialista o que fez foi a salvação do banco público. Foi isso que foi feito com a recapitalização de 2017. Agora, quanto à situação da Caixa Geral de Depósitos, nós o que conhecemos esta semana foi um relatório preliminar, que não está em versão final. A empresa que fez a auditoria diz que esta versão deve até ser desconsiderada, porque diz o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, a versão final é substancialmente diferente daquela que foi conhecida. Substancialmente diferente. E é natural que seja substancialmente diferente, se me permite. Porque aquilo que nós conhecemos agora, esta semana, diz respeito à questão dos créditos em que se verificaram imparidades. E este relatório diz que em 64 créditos em que poderiam ter existido irregularidades, houve 1.200 milhões de euros de imparidades, prejuízos, para falar uma linguagem correta. 1.200 milhões de euros. Ora, acontece que a Caixa Geral de Depósitos foi recapitalizada em 2012 em 1.650 milhões. E que em 2017 foi recapitalizada em 3.900 milhões de euros. E, portanto, com certeza que ninguém vai querer que nós acreditemos, que o país acredite, que a explicação para estes mais de 6 mil milhões de euros de recapitalização se deve àqueles 1.200 milhões de euros de imparidade. Tem que haver outras explicações para a situação financeira que a Caixa Geral de Depósitos apresentou. E é por isso que nós precisamos conhecer essa explicação completa. Precisamos conhecer essa explicação completa. Se nestes créditos houve ligeireza de procedimentos e irregularidade. Se houve ligeireza de procedimento, não sei, temos que conhecer a versão final, porque... mas são relatadas nesta versão preliminar
empréstimos sem garantias, empréstimos sem aquisição de risco. São, mas em alguns casos é dito na auditoria que não foi encontrada no BCP, por exemplo. Não foi encontrada determinada informação que sustentasse decisões que foram tomadas. E outras contra o parecer da Comissão de Risco. Essa era uma informação não completa e, portanto, pode ter havido, entretanto, recolha de outra informação que permita conclusões diferentes. Portanto, o que estou a dizer é que... Bom, em alguns casos o negócio foi ruinoso e já foi, e essas, por exemplo, algumas empresas onde a Caixa entrou já foram vendidas. Se há atos de gestão danosa praticado por administradores da Caixa, estas responsabilidades têm que ser identificadas e apuradas e assocadas. Se entretanto não prescreverem. E também as responsabilidades políticas. Mas se por acaso tiverem prescrito, em parte isso também se deve ao facto de a direita não ter promovido a auditoria que devia ter feito em 2012. Que pena, então, capitalização. Quando era ministro não ter feito também. Quando promoveu o VAR da Caixa para o BCP... Porquê é que não fez isso? Posso falar? Não, Rosas, diga. Isso é que é uma pena, Pedro Pereira. Devia explicar isso também. Bom, estava lá, era ministro. Aqui a discutir estava no Conselho de Ministros. Explicar aquilo que o Dr. Paulo quiser. O que nós estamos aqui a discutir, darem a palavra. Com base nas informações tornadas públicas, há um relatório de uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos, com resultados provisórios, ainda não se conhecem os definitivos, que é fruto de uma proposta que o Bloco de Esquerda fez ao Governo, que foi aceito pelo Governo, de realizar uma auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos. Devo dizer que esta auditoria foi muito importante, porque a comissão de inquérito que existia não tinha podido chegar aos resultados que a auditoria não tinha, por causa das competências inerentes à comissão, não teria podido chegar às conclusões que a auditoria, pelo menos provisoriamente, chegou. Mas o Supremo diz claramente que não envia a auditoria para o Parlamento porque a Comissão de Inquérito, entretanto, acabou. Sim, está bem, mas espero que... O Bloco espero que venha a invitar. Tem os seus negócios com o PS. A Comissão de Inquérito acabou, e muito bem. Porque o que os partidos de direita queriam fazer num momento em que se estava a discutir internacionalmente a recapitalização da Caixa, era fazer a arruaça em torno da Caixa de Depósitos para prejudicar essa operação. Até porque está nos planos antigos da direita portuguesa privatizar no seu todo ou em parte a Caixa. Fez parte do programa do Passos Coelho. E, portanto, nem sequer é segredo. E o Durão Barroso a mesma coisa. Quer dizer, a ideia da privatização da Caixa é uma ideia antiga na direita portuguesa. Agora, os resultados desta auditoria demonstram uma longa sucessão de decisões políticas sobre créditos em matéria de crédito que originaram débitos não cobráveis de centenas de 1.200 milhões de euros, ou seja, centenas de milhões de euros. O que significa que os dinheiros públicos foram aplicados por vários responsáveis ligados aos governos anteriores, que dilapidaram o dinheiro público. Não sabemos exatamente como, com que responsabilidade, etc., mas sabemos uma coisa, é que as decisões sobre esses créditos, algumas vezes foram tomadas sem consulta dos serviços técnicos e outras vezes foram tomadas contra o parecer dos serviços técnicos, pelo menos assim reza a auditoria. E é bom saber... E é bom que a opinião pública saiba quem são os responsáveis por isto. Primeiro saber que o governo anterior, tendo havido por menos uma, se não duas, recapitalizações da Caixa, nunca entendeu que fosse necessário fazer uma auditoria às contas da Caixa. O que já de si é uma coisa, de facto, extraordinária, conhecendo nós o que hoje conhecemos. Mas eu queria dar aqui alguns exemplos. Carlos Costa, atual governador do Banco de Portugal, indicado pelo PSD e pelo CDS, ou seja, ligado às ruinosas operações em Espanha quando abriu a torneira do crédito. Menos 500 milhões de euros, 500 milhões de euros de prejuízo. A Caixa Geral de Depósitos enterrou milhões no megaprojeto de Vale de Lobos, decisões de Armando Vara, também Celeste Cardona, do CDS, da administração da Caixa, a favor do senhor Rui Horta e Costa, que era administrador, foi até há pouco tempo, não sei se ainda é, administrador destes CTTs privados. Terceiro,
assalto da Caixa Geral de Depósitos ao BCP, uma operação altamente, já muito conhecida no governo do engenheiro Sócrates. Quarto exemplo, a Caixa Geral de Depósitos perdeu milhões quando resolveu meter-se na guerra da Simpor entre o Manuel Fino e o Teixeira Duarte e resolveu comprar ações do Sr. Manuel Fino, no que perdeu mais não sei quantas centenas de milhões de euros. Faria de Oliveira, atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos, ex-ministro do PSD, estava nessa altura ao leme da Caixa. Podíamos citar o mesmo exemplo para a guerra do João Jardim contra o Berardo no BCP, em que a Caixa se meteu, perdeu um monte imenso de dinheiro. Agora, não é só na Caixa. Porque há dinheiro público que foi perdido, porque tivemos que o meter lá, no BPN, no BES, no BANIF, e por isso houve partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que pediram a lista dos, e no BCP, a lista dos devedores de todos os bancos que tiveram de ser intervencionados pelo Estado, porque aí o contribuinte meteu também dinheiro e também temos seguramente alguma coisa a aprender com isto. Agora o que eu queria dizer é o seguinte, isto é uma casta de banqueiros que anda de banco para banco, de empresa privatizada para o banco, do banco para... É uma espécie de turba promíscua entre a política e a finança, relativamente à qual não se passa nada. Quer dizer, prejudicam o erário público em centenas, milhares de milhões de euros e continuam alegremente a saltar da Caixa para a Associação de Bancos, da Associação de Bancos para o BCP, do BCP para os CTTs privatizados, e ainda por cima há outra coisa, é que não aprenderam nada com a crise que passou. Não aprenderam nada. E não só a nível nacional, a nível internacional também. E, portanto... Paulo Rangel, este relatório revela de facto uma promiscuidade grande entre o poder político e o poder financeiro. Para, a primeira coisa que eu queria dizer eu, do meu ponto de vista, defenderia que em todas as operações em que há intervenção de dinheiro público para salvamento de bancos, eu estou totalmente de acordo com esta total transparência. Pena que o Bloco de Esquerda se tenha lembrado tarde da transparência e não a tenha querido no Parlamento, que é o local da transparência. O Bloco de Esquerda agora fala... se lembrou. Mas o Bloco de Esquerda defendeu sempre. O Bloco de Esquerda fala agora porque lá está de consciência pesada e tem que... O PSD esse nunca se lembrou. Mas o PSD não se lembrou de todo. Mas o Bloco de Esquerda e o PCP defenderam sempre a divulgação da Caixa dos bancos intervencionados. Mas não na Comissão Parlamentar. Mas na Comissão Parlamentar? Meu caro. Há uma coisa em que eu temo, e isso devo dizer, poderá parecer um pouco estranho, mas eu temo, há uma coisa em que eu estou de acordo com o Fernando Rosas, que é, eu não sei se todos aqueles que têm responsabilidades na banca tiraram as lições da crise. Este ceticismo que o Fernando Rosas tem, eu também tenho. Por um lado, há uma coisa que aqui fica evidente e que ele chamou a atenção e na qual eu concordo, é que a circulação de pessoas é extremamente limitada. Portanto, é estranho que não haja na panóplia de economistas e financeiros portugueses uma coisa mais diversa e, portanto, nota-se aqui uma certa, digamos... Endogamia é a palavra de que está à procura, não há dúvida sobre isso. E também eu acho que estamos... Eu tenho, até olhando um pouco para algumas situações, não tenho a certeza de se nós já tiramos todas as lições da crise e, portanto, enfim, acho que este pode e deve ser um processo exemplar para ver se finalmente se tiram as lições que é preciso tirar. Pedro Silva Pereira, e para terminar, já tirámos as lições da crise, ou, por outro lado, quer dizer, de facto há aqui um grupo que, ao contrário do que foi dito, viveu sempre acima das possibilidades, não eram os portugueses que viviam acima das possibilidades, é este grupo, esta promiscuidade entre os partidos políticos e o mundo financeiro e os negócios. Bom, eu acho que o facto de haver pessoas na administração da Caixa Geral de Depósitos ou de qualquer outra empresa pública e que tiveram um passado de ligação aos partidos políticos ou aos governos, isso não isenta as suas responsabilidades pessoais enquanto administradores. Portanto, quando um governo, qualquer governo, na ação da diplomacia económica promove um investimento, o qualifica como de potencial interesse nacional
promove incentivos financeiros para atrair esse investimento para Portugal, de maneira a promover a economia e a gerar emprego. Quando um primeiro-ministro vai ao lançamento de uma primeira pedra, nada disso dispensa a administração do Banco Público de verificar a sustentabilidade do financiamento e de pedir as garantias que sejam necessárias. E, portanto, esta coisa de confundir as responsabilidades das administrações da Caixa de Depósitos com os ministros das Finanças que estavam na altura ou com os primeiros ministros da ocasião. Mas a Caixa é um banco público. E aí nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Mas a verdade é que a Caixa é um banco público e é também estranho que o Governo diga que não quer saber o que é que se passa na Caixa, sendo que o Estado é o único acionista. Agora, este Governo ainda agora disse que não queria conhecer a auditoria porque não se queria imiscuir na gestão da Caixa. Imiscuir. O Governo quer saber o que se passa na Caixa de Depósitos, evidentemente. O que não quer é ter acesso. E assim chegamos ao fim de mais uma prova de nove. Bom, temos mesmo que terminar, chegamos ao fim de mais uma prova de nove. E agora com mais futebol. Boa noite, até para a semana.